Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI. Hoje um webcast bem bacana sobre a novidade do Hyper-V Server 2016 com um parceiro aí, um amigo, o Zanan Jordani. É isso aí, Zanan. Obrigado por ter aceitado esse convite para passar a informação e o teu conhecimento dessa turma aí. Estamos começando aí hoje com 35 participantes, né? Show de bola. Zanan, com você. Obrigado. Obrigado. Prazer é todo meu estar aqui com vocês no Quintas hoje e estar podendo passar um pouquinho de informação para a turma e para os amigos aí, né? Então, vou falar hoje sobre a novidade do Hyper-V Server 2016. Já de antemão peço desculpa da tosse aí, tá, pessoal? Estou um pouquinho gripado. Então, pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Zanan Jordani, sou professor, tá, numa escola técnica e analista de sistemas operacionais em uma empresa de tecnologia. Tá aí meus contatos, tá? Meu site, Zanan Jordani, meu Facebook, canal do YouTube, Twitter, para quem quiser entrar em contato comigo aí, fiquem à vontade, tá? Estou sempre disposto a tá tirando dúvidas e ajudando a turma de TI aí. Então vamos começar aqui, né? Então vou começar a falar um pouco aqui do que tivemos com a chegada do Windows Server 2012 R2, o Hyper-V, né? Faltou aqui. O que tivemos aí de mudanças aí? Peguei um apanhado geral aí do que tivemos de mudança para fazer um comparativo com o que está por vir aí. Primeiramente, a gente teve a segunda geração das máquinas virtuais, né? Para quem seguiu aí, existia uma única geração de máquinas virtuais e com a atualização aí tivemos a segunda geração de máquinas virtuais. Uhum. Entramos com o VM Direct Connect, que é a utilização do VM Bus. Então você tem a conexão direta aí utilizando o VM Bus, né? O Hyper-V Replica, né, que o pessoal já conhecia o Hyper-V Replica aí no 2012, com a entrada do 2012 R2, ele me deu a opção de estender a minha replicação do Hyper-V Replica para um terceiro site, né? Antes nós tínhamos só entre dois e tivemos aí a extensão para o terceiro site. Também tivemos a opção da frequência da réplica do Hyper-V. Você tem a opção aí de alteração nas mudanças de frequência da réplica, né? Hoje com a opção lá de 30 segundos, 5 minutos, 15 minutos. A compressão para migração rápida também foi uma inclusão aí. Então, você tem no Live Migration a opção de ter a compressão para uma migração mais rápida do seu Live Migration, né? Da sua migração ao vivo. O Storage QoS, onde você consegue mudar a qualidade de serviço, né, gerenciamento aí dos IOPS, o mínimo e o máximo. Então aí com a alteração aí, com a atualização foi incluído o Storage QoS. O suporte para memória dinâmica para Linux, antes não tinha esse suporte, e com a entrada do R2 aí foi incluído o suporte de memória dinâmica para Linux, né? Então deixei uma imagem aí só exemplificando aí para vocês. O Shared VHDX, né, que é o compartilhamento VHDX. Então você tem a opção de fazer o compartilhamento do seu disco virtual aí também. Foi incluído. Pois bem, peguei um apanhado aí geral inicial e vamos ver o que vem por aí com o Microsoft Hyper-V 2016, né? Vamos começar a falar um pouquinho aí das novidades, o que está vindo por aí. Para quem não sabe, o Microsoft Hyper-V 2016, você consegue baixar a versão preview dele, né, para testes, hoje. Ele ainda, você não vai encontrar ele com o nome do 2016 ainda, está como preview. Vocês podem baixar e poder estar fazendo os testes aí e ver como é que ele está agora. Então eu vou mostrar daqui a pouco o Windows Server Preview, só para vocês verem como é que está o Hyper-V instalado nele. Vocês vão ver que
aparentemente não vai ter muita mudança na gerência não. Tá? Então, primeiramente eu vou falar da parte do cluster, né? De cluster, o que vem aí de novidade? Primeira novidade aí do cluster é o Virtual Machine Storage Resilience. Né? Para quem pegou o Windows Server 2012 aí, se você perdesse a conexão da storage como eu coloquei ali, por mais de 60 segundos, a VM caía, né? Já na entrada do 2016, ele vai entrar em pausa, né? Até que essa storage consiga retornar aí. E com isso, ele mantém, né, pausado, e se ela não voltar dentro do tempo, ele vai jogar ela para um failover. Você tem a opção de manter ela num failover aí, né? Então, só mostrando a imagem aí, mostrando a alteração aí. Então, antes tínhamos o problema da VM cair, e agora, com a entrada de 2016, ela vai entrar em pausa até que a storage volte aí. Tá? Então, é um ganho aí. Virtual Machine Cluster Resilience, né? Eu falei aqui do Storage Resilience e tem o Cluster Resilience também, né? É um funcionamento que ele vai ser contínuo em caso de falha de um nó, tá? E ele vai se manter, ele trabalha mais ou menos parecido com o Storage Resilience. Questão de nós colocados em quarentena. O que acontece? Se houver uma falha do nó, esse nó ele é colocado em quarentena até que ele retorne, né? Esse tempo aí da quarentena ele se mantém até que ele dê o start novamente, o retorne, e possa voltar aí para o nosso cluster. Uma outra opção, outra questão que ele tem agora é após 4 minutos, né, do nó, ele é migrado para outro nó. O que acontece? Eu tenho o meu nó no cluster, esse nó ele falhou, então primeiramente ele entra nessa quarentena. Caso ele retorne e falhe novamente, e após 4 minutos ele não retorne, ele vai fazer a migração das suas VMs para outro nó. Né? Então automaticamente ele vai fazer essa migração aí para outro nó. Em quarentena várias vezes, ele faz um live migration para o outro nó, né, completo. Então ele já pega, depois de várias vezes que ocorrer essa quarentena, ele faz o live migration definitivo direto para o outro nó. Tá? Continuando aqui, storage QoS distribuído. Se vocês verem no slide anterior que eu falei para vocês, eu falei do storage QoS no Windows Server 2012 R2. Né? O que acontece? No Windows Server 2012 R2, o storage QoS ele trabalha muito bem com um host único. Tá? Você tem seu host único, o storage QoS vai fazer essa gerência e trabalho corretamente. Só que no caso de um cluster seu, o Windows Server 2012 R2, o Hyper-V, ele não, desculpa pessoal, ele não sabe como trabalhar com essa questão dos IOPS e na questão da concorrência, né, de comunicação, a questão do Quality of Services aí. Então, com a entrada do Windows Server do Hyper-V 2016, você tem um ganho aí nessa questão do QoS distribuído. Ele passa a trabalhar de forma completa, tá? A parte de QoS distribuído para ele busca entender agora a concorrência dentro do seu cluster e trabalhar de acordo com o seu Quality of Service aí habilitado, tá? Então, antes você não tinha isso num cluster, você tinha problemas com isso, né? Num host ele funcionava super bem, já no cluster ele não funcionava, e com isso na entrada de 2016 você vai ter essa correção do QoS aí para um QoS de storage distribuído, ok? Seguindo aqui,
Rolling Cluster Upgrade. Para quem trabalha aí hoje com o Windows Server 2012 e teve a oportunidade do upgrade aí, sabe que houve alguns problemas, era mais complexo, né, complicado, um pouco problemático. Com a entrada do 2016, você não vai ter o que a gente chama de zero downtime, né? Então você vai ter a sua estrutura online e você vai poder fazer o upgrade do Windows Server 2012 para o VNext, tá? Sem problemas no seu cluster. Para quem pegou essa parte aí do 2012 R2 antes do 2016 aí, teve algum upgrade, viram que você poderia ter problema no cluster, o cluster podia falhar, né, ele parar em determinado momento do upgrade, e com a entrada do VNext 2016, você não vai ter esse tipo de problema mais, tá? Então você vai ter uma maior facilidade para fazer esse upgrade do cluster, e até mesmo em caso de falha, você vai ter um rollup com maior facilidade, tá? Você vai conseguir retornar ao estado anterior com maior facilidade. Novo processo de upgrade da VM, né? Ele vem junto com essa parte do rollup, do Rolling Cluster Upgrade. E com isso, a Microsoft teve que fazer algumas alterações no upgrade de VMs, né? Então, ele alterou isso aí. Então, ele vem como um apoio, como eu disse, do Cluster Upgrade, né? Então, ele vem para apoiar mesmo o Cluster Upgrade. Com isso, você vai ter a alteração de migração, que um exemplo, nas versões atuais, nas máquinas atuais, elas são atualizadas a partir da antiga, né, para a nova, que mudou isso aí, com a opção que você não conseguia movê-la de volta, né, como está falando ali. Então eu fazia meu upgrade, mas eu não conseguia mover de volta, né, para a versão anterior, fazer um downgrade dessa versão aí. Já com a entrada aí, nós vamos ter uma mudança, né? Então, o ambiente de cluster misto, isso não funcionará, né, hoje. Com a operação hoje da VM para o 2016, ela passa a ser feita manual, né? Então, separada do upgrade do host do Hyper-V. Então, com isso aí, você tem um ganho e uma maior facilidade na atualização aí também. Eu coloquei na imagem aí um exemplo dele fazendo o update, né? Vocês podem notar que ali ele já setou a versão nova, que é a 6.2. Vocês vão ver que na hora que a gente entrar no ambiente do Hyper-V aqui para mostrar para vocês, ele já te mostra a versão nova logo na frente da máquina virtual, né? Então aí, nesse caso, você vai ter uma alteração, ele não vai estar atrelado ao upgrade do host, e uma maior facilidade no upgrade aí também, tá? Continuando, vamos entrar para a parte de segurança, né? O que vem de novo aí na parte de segurança do Hyper-V 2016? Primeiramente, tem o Linux Secure Boot. O que seria o Linux Secure Boot? Todo mundo sabe que caso há algum problema de ataque dentro do kernel, você tem um sério problema e a única forma de resolver isso é formatando e reinstalando, né? Então, para que vem o Linux Secure Boot? Ele vai vir para poder fazer a avaliação e evitar um problema nesse kernel seu, né? Ele vai verificar o kernel do Linux da VM, tá? Você tem um ganho com isso aí para evitar problemas futuros com algum tipo de ataque, tá? Inicialmente ele vai ser para SUSE e Ubuntu, tá? No momento, só para os dois a Microsoft informou até o momento. Então é um ganho que você tem em segurança com o Linux Secure Boot, né? Na parte de Linux aí. Para quem gosta de Linux, é algo a mais. Nós temos o Shield VMs, que é a blindagem, né? O que é a blindagem?
mais um recurso de segurança, então ele vai permitir executar as VMs apenas na Fabric Owners das VMs. Então você tem um host guardian service ali que vai garantir, tá, essa execução aí atrelada ao Fabric, os owners do Fabric das suas VMs, né? Então é um outro ganho em segurança, uma blindagem que você vai ter aí nas suas VMs, tá? Ele mostra no exemplo aí o host guardian service segurando as suas máquinas lá, a blindagem delas, e ele mostra um host com o TPM e sem o TPM ali virtual habilitado, né? O que acontece? É necessário para a minha blindagem que eu tenha uma encriptação com BitLocker ou outra ferramenta e o TPM virtual habilitado, tá? Então tem que ter os dois aí. Então falando um pouquinho do TPM, né, o Virtual TPM Chip, que é o Trust Platform Módulo, né, o módulo de plataforma de liberação de acesso aí. Então ele é uma liberação na encriptação das VMs e utiliza o Windows Server BitLocker, né? Ele é um chip, para quem não conhece o TPM, ele é um chip onde ele faz os cálculos de encriptação, tá? Então você utiliza o TPM para a criação da parte de encriptação aí das máquinas. Maior proteção, né, no conteúdo da sua VM, então você tendo uma segurança com o TPM e o BitLocker, consequentemente, uma maior proteção do conteúdo aí da sua VM. É proteger o host da sua VM na nuvem também. O pessoal da Microsoft está visando muito a questão da Cloud Computing também. Então, com o TPM Chip, você vai ter uma segurança aí maior na sua nuvem, tá? Das suas VMs na sua nuvem. Entrando na próxima, aí, um recurso de proteção de host. Esse recurso ele já vem do Azure, tá? Ele já existe no Azure. Então, ele vem para proteção do host na questão das tentativas de ataque. E o que ele faz com isso? Ele identificando as suas VMs que não estão saudáveis, o que ele faz? Ele pega essa VM sua e reduz a alocação de recursos para ela, tá? Então, ele identificando essas falhas, essa tentativa de ataque, ele reduz o recurso dela para poder proteger para você essas VMs, tá? Vamos entrar aí na parte de conectividade, o que teve de mudança. Ô, Guido, tem alguma pergunta aí já? Ou não? Não, né? Se tiver alguma pergunta, pode me parar aqui, tá? Tinha sim, eu já respondi lá, tá? Tá, então, beleza. Você tá com suporte aí, ótimo. Isso, a hora que eu não souber responder, eu te grito. Beleza, tá acostumado no TI lá, eu paro toda hora. Manda ver, tá ótimo. Vamos lá. Então, a conectividade. Parte de conectividade, pessoal. Você tem agora o PowerShell Direct, né? Eu falei lá atrás da questão do acesso com o VM Bus remoto. Agora, com a entrada do Windows Server 2016, com o Hyper-V Server 2016, você vai conseguir utilizar os comandos PowerShell com o VM Bus também, tá? Então, é um ganho a mais que você vai ter aí, você tendo problema de conectividade na rede, você vai conseguir utilizar o VM Bus aí também, tá? Além do acesso direto. Virtual Network Adapter Identification. O que é esse Virtual Network Adapter Identification? Você vai conseguir nomear os adaptadores, né, na configuração da sua VM e ao mesmo tempo dentro da máquina virtual. Então, o pessoal aí costumava reclamar que você nomeava o seu adaptador de rede, mas quando você entrava dentro da sua máquina virtual, o nome era outro e você tinha a dificuldade, né, você tem agora a dificuldade ainda de detectar qual que é o seu adaptador virtual que você nomeou.
Então, com isso, você vai ter esse ganho aí agora, né? Você vai passar a ter a nomeação tanto fora na configuração da sua VM, quanto dentro da sua máquina virtual, né? Então, é mais um ganho, até mais por questão de controle, né? Você vai conseguir identificar o seu adaptador de rede de uma forma mais fácil e, com isso, vai poder trabalhar com mais dinamismo, né? O próximo aqui, próxima novidade, agora vemos com a parte que o pessoal sempre utiliza muito, né? Principalmente a parte de testes, aí o pessoal utiliza, que é os Hot ADD, né? As alterações a quente aí que o pessoal costuma fazer. Então, o que vem para frente aí? Hyper-V Réplica, né? O suporte do Hyper-V Réplica para adicionar o VHDX a quente. Então, você tendo o seu Hyper-V Réplica aí hoje, se você adiciona o VHDX, você pode ter problema para a sua réplica, né? Já agora, você vai ter a oportunidade de poder adicionar VHDX sem ter problema no seu Hyper-V Réplica. Como é que ele funciona? Você tem a necessidade de adicionar um outro VHDX. Eu adiciono esse VHDX na minha máquina virtual. Ele, no primeiro momento, ele não vai adicionar isso automático à réplica. E com o comando PowerShell, eu vou mostrar aqui na tela que você consegue fazer com que ele entenda dentro da réplica esse VHDX e continue funcionando sem maiores problemas, tá? Então, o que eu estou falando, a adição do VHDX ocasionaria falha de replicação hoje, né? Se você tentar fazer essa adição aí, você tem problema. A adição automática na VM sem replicação, foi o que eu falei. Então, automaticamente, você incluindo o VHDX, ele já inclui ele na VM sem fazer a liberação para a réplica, inicialmente. E você vai fazer um update para ressincronização via PowerShell. Então, eu coloquei para vocês o comando PowerShell para utilizar a parte de replicação do disco aí. Então, você dá o set via replication, qual que é o nome da VM, né, da sua replicação aí, e qual que é o disco, né? Então, aí você adiciona ele e automaticamente ele entra na réplica aí. Ok? Dando prosseguimento aqui. Uma outra opção nova aí que o pessoal vai gostar muito, que é adicionar e remover a memória das máquinas virtuais com ela em execução, né? Vocês podem ver que na imagem a máquina tem execução e você consegue alterar a memória que você está utilizando. Hoje, se você inicia sua máquina virtual, você não consegue alterar a memória, né, virtual da máquina. Já com a entrada do Windows Server 2016, eu vou ter a opção de poder alterar a utilização de memória da minha máquina virtual. É outro ganho ótimo para quem trabalha com Hyper-V, né? Porque às vezes você tem um servidor crítico que você não pode parar ele, precisa aumentar o recurso de memória, e com isso você vai ter esse ganho aí agora de poder estar adicionando memória ou diminuindo, se for o caso, da forma que você quiser, sem ter a necessidade de desligar a máquina, né? Uma outra opção que você tem agora é de adicionar e remover os Virtual Network Adapters, né? Os nossos adaptadores de rede. Então, com a máquina ligada, além da memória, você também consegue adicionar ou remover as Virtual Networks aí, agora. Então, tenho uma placa de rede, preciso de mais uma, consigo adicionar ela sem problema algum, né? Então, consigo ter mais placas de rede da forma que eu necessitar aí, sem precisar desligar a minha máquina virtual, tá? E vice-versa, posso remover as placas de redes aí também da melhor forma possível. Dando seguimento, vamos para a parte de gerenciamento. Hoje vai ser bem mais rápido, tá, pessoal? A palestra, como
como é mais um apanhado geral do que está vindo aí, a gente tá dando prosseguimento e daqui a pouco a gente começa a tirar as dúvidas e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o ambiente. Né? Parte de gerenciamento. O que muda no Hyper-V Manager? Ele vai ser conectado através do WinRM, em vez de WMI. Né? Você consegue conectar utilizando o WinRM, em vez de WMI, você vai ter um ganho com isso aí. Suporte para credencial alternativa, né? O CRED SSP, habilitado no servidor e cliente, você tem que ter. Você vai estar conectado a hosts Hyper-V também através de endereço IP. Tá? Então, não necessariamente por nome, mas também por endereço IP. E um outro ganho que você vai ter agora é conseguir gerenciar o Hyper-V 2012, R2 e o 2016 a partir da versão mais recente da console de gerenciamento. Então você vai conseguir gerenciar numa única console qualquer uma dessas 3 versões juntas aí, contanto que seja no Hyper-V 2016 na console mais recente. Tá? Então aí você vai ter esse ganho aí agora também, né? essa melhoria para poder gerenciar aí também. Não só as ferramentas em si, que a gente viu aí para trás, mas também o ganho na gerência. Tá? Eu vejo que nessa parte da gerência, a parte de conectar os hosts por IP também vai ajudar bastante, e até mesmo essa gerência aí. Rosana, na parte de memória, sobre adicionar a memória a quente, a pergunta do Bruno é a seguinte: ele pode adicionar a memória independente da licença do servidor? Independente da licença do servidor. Tá? Ou seja, o host tem que ser 2016 e as máquinas podem ser 2012, por exemplo, os Glass? Os Glass podem ser. Podem ser normalmente qualquer versão, contanto que o seu host seja o 2016. Tá? Você consegue adicionar aí a quente. Pode ser, né? Isso. Show de bola. E no Hyper-V Replica? Ah, show de bola. E no Hyper-V Réplica, elas também serão realizadas na réplica? Entendi. Cortou aqui para mim. No Hyper-V Réplica, Sim. os upgrades de RAM e CPU também serão realizados na réplica? Se você fizer upgrade na origem? Você no caso aí está falando no sentido das máquinas virtuais, né? Do diretamente na réplica. Isso, E se você fizer a alteração na máquina virtual, você automaticamente já faz. A mesma máquina estando na réplica. Tá? Ah, legal. Show de bola. Eram 2 perguntas que estavam aqui. Beleza, não tem mais. Pode continuar. Beleza. Então, seguindo aí, pessoal. Os arquivos de configuração das VMs. Para quem conhece aí o Hyper-V, não só na parte gerencial dele, mas também os arquivos da VM, sabem que hoje nós temos 2 arquivos, né? Tem o arquivo XML da máquina virtual e o arquivo .bin, né? Que é o arquivo binário da máquina virtual. Com a questão de a Microsoft, em algumas pesquisas aqui, vendo alguma coisa, eles falam muito na profissionalização, organização e segurança das suas VMs. Então todo mundo sabe que se eu precisasse de fazer algum tipo de alteração da minha VM, dentro da XML eu conseguiria alterar, né, para alguma questão de performance ou algo desse tipo. A Microsoft, nessa questão de segurança, está mudando esses arquivos. Então, o arquivo XML vai ser substituído por um arquivo de configuração chamado com a extensão VMCX. Tá? Então, ele vai ser um arquivo criptografado aí. E o arquivo binário vai ser trocado por um arquivo com a extensão VMRS. Né? Ele vai ficar monitorando o estado da sua máquina
ou da sua VM para que veja se tem algum problema ou não, tá? Então esse arquivo aí vai ser como uma espécie de um bit de monitoramento, né? A gente pode dar um exemplo a grosso modo aí, né? E ele vai ficar fazendo esse monitoramento aí. Então a Microsoft está vindo com essa alteração aí para ter uma segurança maior aí nas suas máquinas virtuais, tá? Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Aproveitar. Compartilhar. Área de trabalho. Tá vendo a tela aí, Guiroto? Oi, Guiroto. Ô, Zé, não, é o Eric, estamos vendo sim. Oi. Tá conseguindo ver a tela? Sim, estamos Uhum. vendo. Ah, beleza. Então aqui, pessoal, é o meu Hyper-V, tá? Ele tá dentro do meu Windows Server VNext. Então aqui já é a versão de teste, né? Que eu já tenho ela aqui. E o que ele me mostra aqui? Se eu entrar no arquivo de configuração, vou pegar o caminho dele aqui. Vou na configuração dele, vamos ver o caminho dele aqui. Então tá aqui. Vou abrir a minha pasta aqui. E vou entrar na minha máquina virtual, né? Vamos ver aqui, Virtual Machines. Opa, o caminho não é esse aqui não. Deixa eu pegar o caminho correto aqui. Caminho do meu disco, só para não ter certeza onde está aqui. Caminho da minha máquina. Tá aqui. Vocês podem ver que a cara do Windows aí já está um pouco diferente, né? Está bem parecido aí com o 10. Só abrir ele aqui. Tá, vamos lá. O Windows, Hyper-V, deixa eu só confirmar se a minha máquina virtual está aqui. Tá aqui dentro. Então aqui, pessoal, mostrando para vocês. Agora eu tenho os meus dois arquivos, né? Que eu disse. O meu VMCX e o meu VMRS, né? Então ele fez essa alteração aqui, tá? Então se eu vou pegar agora a minha máquina virtual, que a gente trabalha aí no dia a dia, né? Então vamos ver aqui o caminho da minha máquina virtual. Então tá aqui. Virtual Machines. Tá aqui o caminho dela. Vou abrir ela aqui. Vocês podem ver que hoje ele é um XML, né? Eu consigo editar ele aqui, né? Então eu consigo abrir ele e fazer a edição, né? Para quem tem algum conhecimento, consegue alterar esse arquivo da forma que eu quiser. Então com isso, a Microsoft mudou para essa extensão aqui agora, né? Então tenho a minha extensão VMCX e a minha VMRS. Uma vai ser o meu arquivo criptografado e um outro arquivo binário que vai ficar monitorando aí a questão da segurança, estabilidade da minha máquina virtual, né? Beleza? Então vamos voltar lá para a apresentação. Eu só mostrar rápido aqui para vocês. Então voltando aí.
Então, os arquivos de configuração estão sendo alterados aí. Seguindo agora, o próximo, nós vamos ter uma nova forma de atualização do Integration Services, né? Para quem já fez a atualização do Integration Services alguma vez, sabe que tem que entrar na máquina virtual para fazer essa atualização, né? Já com o Windows Server 2016, você não vai ter a necessidade de entrar mais nessa VM, por causa da atualização via Windows Update. Então, se você tem a sua máquina virtual aí, vai ter criada no Windows Server 2016, você vai receber a atualização dos drivers da VM, do Integration Service, diretamente pelo Windows Update. Não vai ter a necessidade de ficar entrando na sua máquina virtual em mais, né? Essa dor de cabeça aí de ter que ficar entrando na máquina virtual e atualizando. E chegamos na parte do checkpoint das máquinas virtuais, né? É o que a gente costuma chamar de snapshots. Tá? A Microsoft está jogando, para quem trabalha hoje com Hyper-V, sabe que costuma trabalhar mais com snapshots, muito mais para testes que o ambiente de produção. Por que mais com o ambiente de teste do que produção? Porque as aplicações, né, tem algumas que não suportam o padrão hoje utilizado. Eu coloquei anterior pelo fato da alteração que está tendo agora. Mas algumas aplicações não conseguem trabalhar com esse snapshot. Então a Microsoft resolveu mudar isso, tá? Ela passou a ter o seu checkpoint aí, seu snapshot, de uma forma de produção, onde você consegue habilitar a opção de produção, mas se você quiser trabalhar com a forma anterior, você consegue selecionar para utilizar a forma anterior. Então a alteração foi essa, e o que altera a parte de produção? Ele passa a utilizar o VSS, né? Ele utiliza o VSS aí para poder fazer o checkpoint na opção produção, tá? Então você tem esse checkpoint mais visado aí para o ambiente de produção. Voltando aqui para a minha tela, como ali tá complicado de ver, eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Então tem a minha máquina virtual, vou entrar nela aqui. Vou entrar nas configurações. Tá? Aqui, ó, opção checkpoints. Vocês podem ver o seguinte, Hyper-V atual. O nome até ficava aqui como snapshot, né? Agora eles mudaram para checkpoints. Você tem uma opção dentro da máquina de checkpoint onde você habilita esse checkpoint da máquina virtual. Você tem a opção de habilitar e desabilitar ela, né? Então eu consigo fazer isso aqui, ó. Consigo desabilitar isso aqui. Ou se eu quiser, habilito, tá? Qual que é a opção de produção? Tá aqui, ó. Checkpoint Production. Né? Então ele vai usar a tecnologia de backup no sistema operacional convidado para criar dados consistentes, né, do checkpoint, e não vão incluir informações sobre aplicações sendo rodadas. Né? Então ele tem uma opção aqui, ó, criar um checkpoint padrão se não for possível criar checkpoint de produção. Então com isso a Microsoft está mudando isso para o ambiente de produção. Se você quiser aquele snapshot, aquele checkpoint padrão, é só mudar para opção standard aqui, tá? Então ele vai criar uma aplicação consistente checkpoint e capturar o estado corrente da aplicação. É o que normalmente nós utilizamos no nosso dia a dia aí de testes de laboratório, né? Usar o snapshot, aí um exemplo aqui, a gente costuma fazer vários snapshots aqui, cada um com um tipo de configuração diferente, né? Que a gente fez. Quero voltar para um outro estado, fazer um outro tipo de teste, eu só volto aqui e resolvo. Então eu posso utilizar dessa forma aqui ou ambiente de produção, tá? O que a Microsoft ainda está batalhando para dar uma melhorada é a questão do crescimento do VHDX. Né? Ela ainda tem esse problema com relação à parte dos snapshots, do checkpoint, mas é algo que a Microsoft ainda promete melhorar e corrigir também. Tá? Então, voltando para o
nossa apresentação. A parte de snapshot foi isso aí que tem de alteração aí agora, né? De melhoria. Já estão vendo a apresentação? Não, né? Vamos abrir ela aqui de volta. Então, voltando à nossa apresentação, o checkpoint está aí. Tá, pessoal. Isso aí foi até agora o apanhado geral do que tem de novidade aí, né? Mas também, para quem utiliza muito o ambiente de teste, precisa demonstrar algo para um cliente, né, poderia vir algo a mais aí também. Então, qual que seria a cereja do bolo aí para quem tem esse tipo de necessidade, né? É o que a gente chama de virtualização aninhada. Para quem trabalha com Hyper-V aí, sabe que hoje você não consegue ligar uma máquina virtual dentro de outra, né? Você não consegue fazer isso. Você consegue até instalar o Hyper-V dentro da máquina virtual, mas não consegue startar uma máquina, tá? E agora com o Windows Server 2016, o Hyper-V Server 2016, a Microsoft está prometendo que você vai conseguir ligar esse Hyper-V dentro de uma máquina virtual, tá? Então você vai conseguir executar o Hyper-V dentro de uma máquina virtual. Um exemplo disso seria o que eu coloquei aqui, uma demonstração no ambiente de laboratório no seu notebook. Você vai criar Hyper-V Clusters, né? Então você vai ter a opção aí de conseguir simular um cluster aí, ligando um Hyper-V dentro de uma máquina virtual, conseguindo startar ele aí, tá? Então é mais uma promessa aí da Microsoft para agora, para vir com um funcionamento bacana aí, e acredito que para muitos de nós aqui da área de tecnologia, isso vai ser uma melhoria e um auxílio muito grande aí para a gente, né? Então, o apanhado geral que eu queria mostrar para vocês sobre as novidades do Hyper-V de 2016 era esse aí hoje, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vou até aproveitar aqui e voltar para a minha tela. Deixa eu mudar aqui só para mostrar as diferenças de um para outro aqui para vocês. Vou compartilhar minha área de trabalho aqui. Então, aqui está meu Hyper-V. Esse aqui é o meu Hyper-V que eu utilizo no meu notebook, tá? Vou só abrir aqui, eu criei uma máquina virtual e instalei o Hyper-V dentro dela. Tá, pessoal? Há a possibilidade para quem não conhece, de instalar o Hyper-V dentro da máquina virtual, mas sem ligar, né, máquinas virtuais dentro dela. Hoje você não consegue fazer isso. Tá? Vamos logar aqui. Então, estava mostrando para vocês, eu tenho o meu Hyper-V aqui dentro. Então, eu consigo utilizar ele aqui, mas eu não consigo iniciar. Né? Ele me dá um erro aqui, ó, né? E não deixa. Então, o que eu quero mostrar para vocês, a cara dele, aparentemente não muda muito, né? É que você consegue ver normalmente aqui, sem problema. Já no outro, a mesma coisa, já é checkpoint, né? Então não é o nome snapshot, é a mesma coisa. Eu entrando dentro da minha configuração e indo no checkpoint aqui, vocês veem que só tem o checkpoint file location, né? Diferente do novo agora, que eu consigo habilitar aqui para produção ou para o modo standard, né? E tem o file location aqui também, tá? Voltando aqui, vamos pegar aqui. A parte de redes continua a mesma coisa, só muda o seguinte. Eu falei da nomeação do adaptador de rede, né? Eu posso nomear meu adaptador de rede e ele está nomeado com o mesmo nome que eu quis dentro da máquina virtual. Eu tenho a opção de device naming aqui. Se eu pegar a minha máquina antiga, hoje que a gente trabalha, e na opção aqui, eu não tenho. Vocês podem ver que só vem até o nicktinho aqui, né?
Quando eu entro lá, eu tenho o nick time e ainda tenho essa opção aqui agora, né? Essa é a outra opção que tem agora, ok? Entrando na parte do disco, vamos pegar lá a parte que hoje nós trabalhamos, né? Então você vai ver que só tem o Virtual Hard Disk Sharing, o compartilhamento do hard disk aí. Já eu pegando novo aí agora, ele tem uma política de storage quality of service aí também, né? Então posso gerenciar o mínimo e o máximo aí que está desabilitado. Então ele está falando aí, se ele necessitar de mudar alguma coisa, né? O storage administrador, você tem um ID aí, você consegue colocar a política. É outra alteração aqui que teve, tá? Aparentemente aí não teria nada ali. Aqui tem o Live Migration, né? Eu mostrei um modo de compressão aí para vocês. Eu consigo alterar um modo de compressão aqui também, né? No restante não mudou nada, não se teve nenhuma alteração aí, tá? Então a outra opção, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui, mostrar para vocês. Eu não coloquei na apresentação. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu tô aqui para vocês. Deixa eu ver. Cadê ela? Aqui. Remote FX 3D, tá? Ele aumentou o suporte do Remote FX 3D. O que aconteceu? O Remote FX ele tem uma melhoria aí agora na compatibilidade dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Agora você tem diferença de compatibilidade aí. Você tem a compatibilidade aí agora do OpenGL 4.4 e o OpenCL 1.1, né? Para quem utiliza o Remote FX aí, para o VDI, você tem essa compatibilidade aí agora também, tá? Então, aqui aparentemente no mais é isso, né, pessoal? Eu vou estar fazendo outros caches aí, até mesmo aprofundando um pouco na parte de cluster, né? Que vocês viram que tem o réplica, né, Live Migration e cluster. Eu também vou estar fazendo aí depois e estar aprofundando mais aí para vocês, tá? Então, no mais, pessoal, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, Eric, Birota. Cara, eu não tenho dúvida não. Só que tem 8 Tem agora, né? dúvidas aqui para você ler. 9, 10. Pode ficar à vontade aí. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir aqui a minha janela. Não tem um recurso do tipo versão, a maneira de ajudar os discos a juntar os discos de todos os servidores e fazer uma história através dos discos servidores. Moisés, tem sim, tá? É um recurso que eu não coloquei. Acabou que eu não falei dele aqui, mas tem esse recurso de juntar os discos dos servidores e fazer uma história sim, tá? O Hyper-V Server 2016, ele vai vir com a melhoria da parte do storage pools, né? Você vai conseguir fazer o alinhamento dos discos, mesmo sendo discos diferentes, não sendo só um disco SAS, por exemplo, você vai conseguir juntar outros discos e fazer uma storage única, tá? É uma nova, como se diz, uma nova função aí que está vindo para ajudar bastante quem trabalha com Windows Server aí, e a gente vai ter isso aí sim, tá? Leonardo Miranda. Tem em produção Hyper-V 2008 R2. Será complicado o upgrade para 2016? Leonardo, o upgrade para 2016, nos estudos aqui, eu aconselho-se o quê?
você migrar para o 2012, tá? E depois jogar para o 2016. Isso é no estudo meu aqui, o que eu vi hoje ainda, tá? Eu não fiz teste ainda disso. Logicamente, eu vou estar fazendo esses testes ainda. E aproveita, cara, me manda por e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui também. Me manda essa pergunta que eu vou te responder logo isso aí também, tá? Mas até o momento não tive nenhuma informação direta disso aí, tá? Se o Guiroto, o Eric, tiver alguma informação dessa aí também, o Guiroto e Eric, até o momento não tive nada, né? O que eu vi foi a parte de migrado para o R2 e depois vai vir o 2016 aí. O Kekni. Este Hot ADD seria host 2016 e Crash mínimo 2012, né? Certo? Olha, o Kekni, né? Não foi especificado nada, tá? Para as guests. Não foi informado nada disso de um mínimo. Então, o que a Microsoft está prometendo é que você vai conseguir fazer essa adição aí sem maiores problemas em qualquer um deles, tá? Daniel, quanto à organização das VMs dentro do gerenciador do Hyper-V, continuará da mesma forma, por exemplo, agrupar VMs por serviço no gerenciamento do Hyper-V. Daniel, o agrupamento ainda está se mantendo dessa forma aí, tá? Não mudou nada, não. A única diferença que você tem agora é que com a última versão você vai conseguir gerenciar as 3 versões, tá? 2012, 2012 R2 e o 2016, né? Ok? BitLocker em máquina virtual é possível? Gabriel, como eu mostrei ali dentro da VM, você vai conseguir fazer o BitLocker lá para garantir as máquinas virtuais, tá? É o que você vai conseguir ali até o momento a Microsoft passando. Marcos Vinícius, que vem o 2016 R2. Amém, Marcos. E o Henrique, parabéns pelo conteúdo excelente. Obrigado, Henrique. Guiroto, até agora foi isso aí, ó, tá respondido aí. Tá? Quem tiver mais dúvida, pessoal, Moisés, pode mandar aí. Quem tiver mais dúvidas, do canto direito lá, tem as anotações compartilhadas. Eu estou deixando o meu e-mail lá também, tá? Logicamente, eu tô ainda fazendo os testes com o VNext e vou ter o respaldo para vocês aí de algumas das perguntas também. O que está passando aí, Guiroto? Eu vou deixar o primeiro slide que tem os seus contatos. Eu ia só... Não, pode fechar lá no primeiro, não tem problema não. É tanto slide também, né, cara? Caraca, tem 78 slides aqui. Aí você não passou o restante, você parou no 38. 38. É 38. Tá doido. Cara, eu juro que eu faço um outro cast para falar mais. Mas é porque não tem mesmo. Se tivesse mais, logicamente a gente ia ficar aqui até meia-noite fácil. Né? Porque acaba que não tem como a gente entrar a fundo aqui agora, porque é muita coisa, né? Ah, Tô com voltando certeza. junto com você, Guiroto. Então volta aí você. Vou voltar, hein? Tá voltando junto aí. É isso aí, pessoal. Eu acho que o que da TI de hoje fica por aqui. Rosana, muito bacana aí o que você apresentou para a galera. Já deu uma visão bacana aí do que vai acontecer daqui em diante, né? Isso. Com a próxima versão do Hyper-V. Já é bom para esse pessoal que está presente hoje, o pessoal que vai assistir a gravação depois no canal do Kings da TI no YouTube, que já pode preparar a infra, né? Para suportar aí o Hyper-V do Windows Server 2016. Isso aí. E aproveitando aí, o Guiroto já tinha adiantado, né, Guiroto, no início aí, eu vou estar participando do MS Week no próximo mês e desse seguinte o Conaciv, né? É isso aí. Participando junto com vocês aí, com o Guiroto, com
o Eduardo Sena aí e a turma toda aí. É isso aí, cara. Parabéns, Zonan. Obrigado, cara, pela apresentação. Pessoal, obrigado aí por estar presente até agora. Até agora aí, ó, 42 amigos aí. Bateu o recorde, hein? obtendo informações. São informações aí valiosas, né? Informações que ainda nem tem o produto e se está sabendo aí antemão, né? Isso. Então, obrigado, galera. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Acho que o Zanan ainda vai continuar aí. E quem não está ao vivo, infelizmente, vai perder algumas coisas aí que talvez o Zanan ainda tenha para passar. O Zanan, obrigado. Pessoal, obrigado. E até quinta-feira que vem.